O presidente Alessandro Barcelos vai a emissoras de televisão do centro do país e fala sobre a possibilidade de renovação de Eduardo Cudê, o momento da ampliação do contrato do atual treinador para 2024. Enquanto isso, o Inter tenta chegar à 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com muitos pendurados, inclusive. E ainda, na questão administrativa, se organiza para receber uma centena de milhares de colorados à procura da semifinal da Copa Libertadores. A gente vai falar sobre tudo isso. E agora? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Bora falar do Internacional, porque hoje é dia de Inter, quarta-feira, 21h30, lá no estádio Beira-Rio, a nossa casa. O Inter recebe o São Paulo do Dorival Júnior, finalista da Copa do Brasil. E a gente tem muita coisa para falar ainda nesse conteúdo aqui da tarde, então faça o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e não te esquece de dar uma passadinha lá na KTO.com, porque KTO é onde a diversão acontece. O cupom Ernest te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. É isso, tu tá muito otimista com a questão agora do Internacional à noite, com Luca e companhia limitada? Vai lá e bota uns pila no bolso com a KTO, beleza? Vamos lá, gente, vamos falar sobre algumas coisas aqui, ó. Eu tava fazendo umas contas na tabela. Não sei se vocês já tinham feito isso também, tá? Mas o Inter pode chegar à 10ª colocação do Brasileirão se vencer o São Paulo, tá? Eu vou botar simplesmente na melhor das hipóteses, né? Vencendo o São Paulo, o Inter que hoje tem 26 pontos e abre a rodada na 14ª colocação, ele poderia subir 4 posições na tabela. E aí vai aguardar os adversários, porque hoje só tem o jogo do Flamengo e o do Internacional. Aí amanhã continua a rodada, tá? Só que daí é o seguinte, se ganha, vai a 29 pontos, ok? Só que daí precisa dar uma secadinha no Cuiabá, que joga na sexta-feira só contra o América Mineiro. Também precisa dar uma secadinha no Cruzeiro, que enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Se tu for olhar, até é bom que o Cruzeiro vença, né? Porque aí dá uma segurada ainda mais do Santos, que tá lá atrás do Internacional. Nesse sentido, até não faria muito mal baixar, de repente, uma posição na tabela ou não conseguir chegar na 10ª colocação. Segura o Santos e ainda bota mais 3 pontos na tabela. E o Corinthians não poderia ganhar do Fortaleza, tá? O Cruzeiro vai na Vila, isso é amanhã o jogo. E o Corinthians vai ao Castelão também amanhã. É só o Cuiabá que joga na sexta nesse sentido. Ou seja, melhor das hipóteses, 10ª colocação. Num eventual tropeço em casa, o time do Eduardo Cudê poderia cair uma posição ainda para a 15ª se o Goiás, né, vencer o seu jogo. Aí poderia então passar o Internacional e assumir a 14ª colocação, sendo então o Inter o 15º, tá? O Inter que tem 7 pendurados. Tem que ficar de olho nisso aqui também para a sequência do Campeonato Brasileiro. É o Bustos, o René, o Campanharo, que está entre os relacionados, tá? Não vem jogando, claro, mas está entre os relacionados. O Bruno Henrique, o Depena e o Maurício. São esses que estão entre os relacionados que podem jogar hoje. Tem o Ener Valencia também, que tem 2 cartões amarelos, mas ele está na questão data FIFA, né? Tá fora dos relacionados, não vai jogar hoje à noite, beleza? O São Paulo, cara, por incrível que pareça, também está numa situação bem semelhante a do Inter no Campeonato Brasileiro em termos de não vencer. O Inter não vence há 10 jogos, né? O São Paulo há 6. O São Paulo tem, no retrospecto das últimas 6 partidas, são 3 derrotas e 3 empates. E até por isso também estacionou na tabela, né? Hoje ele é o 11º colocado com 28 pontos. O Inter, se vencer, inclusive, passa o próprio São Paulo. É meio que jogo de 6 pontos, se a gente olhar essa partida no Beira-Rio. Se tu pegar aqui, ó, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e o Grenal, é aquela sequência no Campeonato Brasileiro que o Inter perdeu 2-0, 2-0, 2-0, 3-1. Lembra que o Inter, o time do Mano Menezes, deu uma caída considerável na tabela e ali começou, né, a
fazer uma derrocada tranquila com o trabalho do Mano Menezes dentro da temporada. A última vitória do São Paulo, só para vocês terem uma ideia, foi no dia 16 de julho, 4-1 contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo me perguntando nos bastidores a questão dos ingressos para Libertadores, que começam as vendas amanhã com exclusividade para o sócio do Inter, tá? Gente, eu tentei de todos os jeitos saber para poder cravar aqui qual o horário do início das vendas, como vai ser e tudo mais. Vai ser no Mundo Colorado, isso todo mundo sabe. Um ingresso por CPF, R$ 225, tá? A tendência é que seja no início da tarde, o início das vendas. Tem alguma coisa rolando nos bastidores, tá? Eu posso garantir para vocês porque não sei se é questão de sistema, não sei se é alguma vantagem que o Inter está, sei lá, planejando, não sei mesmo. Tentei de todo jeito arrancar de muita gente que eu conheço ali na área de administração, na área de relacionamento social, ficou quase impossível. Só que na última vez que eles abriram foi ali por volta das 2 da tarde, no jogo contra o Bolívar, tá? Então, assim, fica esperto, porque as entradas são 4.000 lugares, vai esgotar muito rápido, fica esperto em todo mundo colorado a partir do início da tarde, que deve ser por ali o que o Internacional vai fazer e aí vai resolver todos os problemas. Provavelmente hoje, na Maratona Mais 45, a partir das 19h30, lá no Beira-Rio direto, a gente vai conseguir conversar de repente com o Cauê Vieira ou com o Vitor Grumberg, né, que são os vices de relacionamento social e administração, para ver como é que tá isso aí, o que está acontecendo, para poder cravar direitinho um horário para vocês, tá? Mas então, basicamente, fica esperto nessa questão aí. Por último, o presidente Alessandro Barcelos concedeu entrevistas, né, à ESPN, à TNT Sports e às emissoras de televisão aí do centro do país. E entre várias questões, né, inclusive falei ali hoje pela parte da manhã, a corneta que ele lançou no Grêmio, que daí o Calef foi lá e respondeu e tal, tá aqui em cima, dá uma olhada depois. Ele fala na questão do Grêmio não ter mundial, tá? E aí em um determinado momento ele foi perguntado sobre a renovação do Eduardo Cudê. O Cudê tem um contrato até dezembro. E aí, obviamente, ele deu uma tangenciada, né? Saiu um pouco pela direita, um pouco pela esquerda e enrolou e não respondeu. Mas o que ele disse? Cara, nós vamos conversar com o Cudê no momento certo, no momento oportuno. Não é o momento agora, ele é um cara de fácil trato, se tu conversa com ele e cumpre o que tu promete, ele é um cara muito tranquilo e tal, isso e aquilo. E aí ele meio que deu aquela escapada. Eu tenho bastidores a respeito disso, tá? Principalmente na questão da Libertadores e principalmente na questão do primeiro turno da eleição do Internacional, vai haver o Cudê como uma espécie de, entre aspas, cabo eleitoral, né? Ele indo para uma final, uma eventual final, o Inter tem até um mês antes do primeiro turno, né, que é o dia 6 de outubro, para lançar as chapas à presidência, ao Conselho de Gestão, ok? Logo, indo para a final, né? A final é só no dia 4 de novembro, e aí o Internacional então teria basicamente um mês de campanha para dentro do Conselho Deliberativo. E aí é óbvio, né, que indo para a final, o presidente Alessandro Barcelos falaria com o Cudê a respeito de uma eventual continuidade, caso ele venha a ser o reeleito. Ele vai trabalhar a questão de uma continuidade do departamento de futebol. Óbvio que ele já fez questões de diversos treinadores que passou nos últimos 3 anos aí em que ele foi presidente, né? Ele teve o Medina, depois ele teve o Ramírez, ele teve também o Diego Aguirre. Se tu for olhar a questão de que ele até tinha o Abel quando ele começou, não era o técnico dele, claro, mas então assim, o Mano Menezes, então ele tem alguns acertos e erros talvez nessa questão aí de técnicos, né? O Mano Menezes, por exemplo, foi vice-campeão brasileiro, dá para se considerar um acerto, né? Então ele não vai falar antes da semifinal ser encerrada, mas a ideia é, óbvio, usar o técnico Eduardo Cudê como uma espécie de avalista da campanha, né? O avalista do departamento de futebol para uma possível reeleição.
Eu já conversei com o Roberto Melo, inclusive, também sobre isso. O Roberto Melo é o candidato do Movimento Integrante que deve estar no segundo turno. Dificilmente o Roberto Melo não passa para o pátio, tá? E perguntei assim, se por um acaso o Kudê, por exemplo, fosse para a final da Libertadores ou vencesse uma Libertadores, tu tentaria a reeleição, tu tentaria, melhor dizendo, a renovação de contrato com ele? E ele disse, cara, mas se ele for campeão da Libertadores, não tem nenhum motivo de não continuar com ele ou tentar fazer com que ele continue no clube. Né? Ou seja, talvez neste momento não seja o Eduardo Cudê a primeira opção do Roberto Melo. Então, é óbvio que essa questão de treinador vai também permear, né, a campanha eleitoral e, obviamente, vão ser cabos eleitorais, como eu acabei de dizer, a questão do Cudê com o Alessandro Barcelos. Vale lembrar, né, o Roberto Melo que traz o Cudê em 2020, né, só que daí, antes do Cudê chegar, estava lá com o Racing e tal, ele é destituído do cargo de vice-presidente de futebol, e aí vem o Alessandro Barcelos, então, e passa a trabalhar com o Cudê, tá? Cara, se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te agradecer demais, ó. Deixa o teu like, te inscreve aí no canal. A gente bateu ontem os 50 inscritos dos conteúdos do dia. Vamos tentar hoje de novo? Acho que a gente já tá com uns 40 aqui ao longo do dia de hoje. Vale a pena tu te inscrever, ativar a notificação, deixar teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e compartilhar para o maior número de colorados possível aqui esse conteúdo. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!